seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos apresentar o último programa, o quarto programa da série sobre Direito Penal. E quem está aqui no nosso estúdio para nos auxiliar, esclarecer várias de nossas dúvidas, como tem esclarecido nos programas anteriores, é o professor Dr. Rômulo Araújo. Ele é professor do curso de Direito da Unifil e advogado criminalista. Professor Rômulo, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo que o senhor despendeu aqui para a gente. Eu que agradeço. Foram 4 programas, a gente está gravando o quarto e último programa dessa série, sobre direito penal. Acho que foi bem esclarecedor para a população, né? A gente objetiva com que os nossos professores tragam temas que as pessoas estão vivenciando no dia a dia, a mídia está trazendo, e que elas possam entender um pouquinho disso, né? Porque o ramo do direito é complicado. Então, as pessoas às vezes leem, ouvem e não entendem muito bem, né? E no programa de hoje, a gente, como nós avisamos no programa anterior, nós vamos falar um pouquinho sobre as prisões, os tipos de prisão, né? É muito difícil, às vezes, a gente entender situações, igual a gente teve aí recentemente. A questão do Temer, a questão do Beto Richa, a questão do Lula, né? O Lula não foi preso em momento algum durante o processo, né? Teve só depois da condenação em segundo grau, da confirmação, né, que ele foi. O Temer já foi preso, acho que 2 vezes, né? Sim, durante o processo. O STJ até, a última aí, falou que por unanimidade ele deveria não ficar. E o Beto Richa também acho que já foi preso 2 vezes, né? E o processo deles ainda não acabou, ou seja, não teve sentença condenatória, enfim, né? Então a gente quer entender um pouquinho, né? Para que servem essas prisões, que tipos de prisões a gente tem, né? Então a gente vai ficar esse bloco, esse programa, para as pessoas poderem entender um pouquinho isso. Perfeito. Na realidade, a gente tem que saber que quando você trata de direito penal, direito processual penal, você está falando de campos que são odiados por grande parte da população, né? É engraçado, só te interrompendo, que na faculdade é o ramo que os alunos mais se apaixonam, né? Sim. A minha área que é o que realmente o pessoal gosta muito. Trabalhista para depois. Fica ali. Vamos imaginar esses casos que você citou sobre esse prisma, sem, óbvio, tratar de nenhuma opinião particular. Uma questão legalista. Não é partidária nem política, questão legal. Exato. Vamos pensar. Nós temos 3 modalidades de prisão. Nós temos a prisão em flagrante, né, que é a mais comum, que é quando o sujeito é preso efetivamente cometendo o crime, ou após o cometimento do crime, seja em perseguição ou por portar objetos do crime. Essa é a prisão em flagrante, né? Tem um tempo assim? A prisão em flagrante, atualmente, ela tem um prazo técnico de 24 horas, em que o juiz tem que analisar a sua validade, ou a possibilidade de liberdade e a possibilidade de conversão em uma outra modalidade de prisão, que seria a prisão preventiva. Tá? A prisão preventiva, ela já tem requisitos específicos, né, e elementos específicos, como quantidade da pena, né? A pena não pode ser... Para haver a prisão preventiva, a pena tem que ser superior a 4 anos, crimes dolosos... O delegado que vai pedir isso, como é que funciona? Na realidade, a prisão em flagrante ela é feita pela autoridade policial, ela é encaminhada ao juiz, né? Com requerimento, às vezes, de uma conversão em preventiva pelo Ministério Público, por exemplo. Porque aquele crime que a princípio foi feito tem uma sanção. Isso, com base nessa sanção que aí vai analisar. Cabe a prisão preventiva. E aí o juiz vai analisar. O próprio autoridade policial, quando não é caso de preventiva, ele pode analisar uma possibilidade de liberdade provisória. Mas se não for o caso, se for uma pena, como eu disse, acima de 4 anos, isso vai para a autoridade judicial e ele vai decidir sobre a manutenção da prisão, convertendo o flagrante em preventiva, ou uma liberdade provisória. Mas aí a prisão preventiva ela já tem outros requisitos mais específicos. E aí a legislação traz, e a dúvida básica é sobre a análise disso. Né? Que para a prisão preventiva ela tem que ser para garantir a ordem econômica, a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual. Então eu tenho essas... Você vai atrapalhando a produção probatória. Exatamente. E aí cada uma delas tem o seu fundamento. O grande problema que se tem é quando as prisões são feitas com base na ordem pública. Porque daí o que é ordem pública? Você não tem um conceito muito bem definido o que é ordem pública. E no direito a gente consegue encaixar quando a gente quer. Exatamente. Né? E aí que entra o problema de opiniões políticas. O juiz
quer encaixar ali, ele vai arrumar um argumento para encaixar sim. naquela questão, né? A gente já passou por períodos em que a ordem pública era a gravidade abstrata do delito, e isso já ficou decidido por tribunais superiores que a gravidade abstrata do crime ela não pode caracterizar uma ordem pública, né? Hoje se fala em gravidade concreta ou possibilidade de reincidência, mas para se falar em possibilidade de reincidência, você tem que prever o futuro, e até o momento ninguém tem essa capacidade, né? Lógico, alguns prognósticos dão a ideia de que alguém possa cometer novos crimes estando em liberdade, mas isso não é uma regra, né? Então a prisão preventiva ela tem esse grande problema das fundamentações das prisões que são na garantia da ordem Ou seja, pública. o que está lá previsto, os requisitos não são muito claros, são termos genéricos que aí o juiz que vai... Que daí você amplia corre esse risco. Gigantescamente a possibilidade das prisões, né? Principalmente da prisão preventiva. E aí depois tem também a terceira modalidade, que é a prisão temporária, que tem uma lei específica, ela tem prazos específicos e crimes específicos também para a sua A preventiva, quanto tempo ele fica? A preventiva ela não tem um prazo. Ela pode perdurar até o trânsito em julgado da sentença penal pode condenatória. Ficar, então, preventivamente Sim. até... Mas esse período conta depois para aquela progressão que a gente falou? Depois você vai fazer a detração da pena. Vai descontar o tempo que ele já ficou preso. O tempo que ele cumpriu, exatamente. E aí na prisão temporária, não, a prisão ela já tem um período específico estabelecido, que tem que ser renovado, sob pena de se não for renovado. Ele pode acontecer no curso do processo, não? A temporária é só investigação. Ela é só para investigação. Ela tem tempo, ela tem prazo. Tem um prazo legal. Isso. E aí o prazo estabelecido. Se ela não for renovada, alvará de soltura automático. Entendi. Tá? O juiz tem que renovar fundamentadamente. E é prazo curto? Prazo de 5 dias ou 30 dias, depende daí do crime. Tá. Então, pela ordem de prazo, a flagrante, o cara pega 24 horas, mas a flagrante tem que ser convertido depois. Aí o flagrante pode ser convertido em preventiva. O flagrante ele vai durar, e hoje atualmente ele dura as 24 horas até a apreciação do juiz. Né? Depois eu tenho a prisão preventiva, que pode ser até o trânsito julgado, ou a temporária. Pode ser que mais tempo dure. Isso. E a temporária que é... É temporária para que ele para investigação, né? Para averiguação de cometimento de crime, de prova de materialidade ou indícios de autoria, especificamente. Né? E aí, findo esse prazo, o sujeito tem que ser liberado. Entendi. Pela prisão temporária. Essas três são as três formas de prisão que a gente tem, que é antes do trânsito em julgado. Porque aí depois vai ser a prisão definitiva. Aí é prisão pena, exatamente. É a prisão pena que vocês falam, que né? ele vai cumprir a pena. Então, essas seriam modalidade provisória? Que seriam? Não. Essas três tipos seriam só modalidade prisões de prisão? Processuais. Processuais. Isso, exatamente. Entendi. As prisões processuais. Tá. Bom, nós já estamos chegando no finalzinho desse primeiro bloco. No próximo bloco, eu quero que você esclareça a diferença dos casos que nós comentamos, né? Do Temer, do Beto Richa e do Lula, que são situações distintas. Perfeito. Tá? Então não sai daí, a gente volta já com o último bloco sobre prisão. Até mais. Se sou eu que decido o que vou vestir, as músicas que vou ouvir, quem serão os meus amigos, então sou eu que decido a carreira que vou seguir. Por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. E nós estamos no nosso último programa sobre a série Direito Penal. E hoje nós estamos falando sobre prisão. E quem está aqui é o professor Rômulo Araújo. Fala um pouquinho, antes de você explicar alguns casos para a gente, que eu quero tirar algumas dúvidas que a gente recebeu, sobre a questão da custódia, da audiência de custódia. Como é que é isso? Sim. Isso surgiu a partir da DPF 347, que eu falei no programa anterior, com a necessidade da audiência de custódia. A necessidade de toda pessoa que é presa em flagrante ser encaminhada a uma autoridade judicial para que o juiz veja a validade dessa prisão. Então, essa audiência de custódia não é uma audiência de soltura, como o pessoal costuma dizer, é uma audiência de custódia. Ela vai analisar a validade da prisão, a legalidade da prisão e a possibilidade de soltura. Nessa audiência pode converter na preventiva ou não? O juiz pode converter para a preventiva nessa audiência ou relaxar o flagrante ou revogar. E essa audiência tem que ser rápida. Tem um juiz de plantão, vamos dizer assim. Isso, vou ter audiência todos os dias. O ideal é que ele seja remetido no prazo de 24 ou 48 horas,
como se prevê em lei, para essa autoridade judicial, para ele decidir. Isso tem colaborado bastante naquelas prisões que são desnecessárias. Não, a prisão que ela é ilegal, ela deve ser relaxada, né? E a prisão que é desnecessária, crimes em que ao final do processo o cara não vai ser condenado a uma prisão em regime fechado, digamos assim, ela é uma Que é prisão aqueles crimes de desnecessária. menor potencial, talvez? Não, esses de menor potencial Nem ofensivo dá. nem vai ter audiência de custódia, nem nada. Mas, por exemplo, o cara foi preso por um furto qualificado. Tá. Se ele é primário e ele for condenado ao final do processo, ele não vai pegar um regime fechado. Entendi. Então, qual que é a necessidade dele ficar Vai preso? ser uma pena abaixo de... Abaixo de 4 anos até, tá. nesse caso. Qual a necessidade dele ficar preso? Então, na audiência de custódia, verifica a necessidade disso, ele é liberado. E também tem as medidas cautelares diversas de prisão, como monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em juízo, outras medidas que evitam encarceramento. E essa questão de reter o passaporte? Isso é uma decisão que já sempre pôde ou é de uns anos para cá? É atual. Se debateu até, em alguns casos, possibilidade de apreensão da habilitação do sujeito para restringir a locomoção dele em alguns casos. Agora a questão do passaporte, para ele se furtar a aplicação da lei penal, que daí é um requisito da preventiva e tudo mais. Só que daí como medida cautelar. No caso do Temer mesmo foi como uma medida cautelar. Não uma medida cautelar de prisão, mas uma medida cautelar diversa de prisão. Porque vamos pensar nos casos que nós comentamos, né? A questão do Temer e do Beto Richa, principalmente, você vai tratar de prisões que são desnecessárias, mesmo que a contrário senso de grande parte da população. Quem não concorde. Exato. É uma prisão desnecessária, porque foram fatos anteriores, né? Então você não tem uma situação de flagrância para falar uma prisão em flagrante. Você não preenche os requisitos da preventiva, porque eles são efetivamente fatos anteriores, e você tem outras medidas cautelares que são capazes de preservar o interesse do término do processo. No caso deles, eles foram preventivamente. Isso. Aí foi onde o juiz fundamentou em um daqueles requisitos que estão amplos. Para o juiz ali encaixou na preventiva. Mas aí o STJ, foi nos dois casos. No caso do Temer, sim, o STJ analisou e viu a desnecessidade. E a opinião dos advogados, principalmente que eu tive contato depois, é que foi uma fundamentação correta do ministro do STJ no sentido da concessão de liberdade para o Temer pela desnecessidade. Porque os fatos são muito anteriores. E a do Beto Richa também, os fatos eram muito anteriores. Então não haveria necessidade da manutenção da prisão. Então outras Pode ser medidas... até que ele seja realmente condenado, porque o STJ não discutiu isso. Ele discutiu aquela situação da prisão. A prisão processual, e isso é interessante deixar claro para quem está assistindo, a prisão e o processo, via de regra, elas não têm conexão nenhuma, porque a prisão é para garantir algumas coisas diversas do processo. O processo vai analisar absolvição ou condenação, mas a prisão vai analisar. Se eles estivessem contaminando alguma prova, alguma coisa, aí tudo bem, mas como não havia essa... Então havia uma desnecessidade da prisão naquele momento. Exato. O que não impede que eles tenham uma condenação e depois tenham que... Exatamente. Vamos pensar a questão do próprio presidente Lula, o ex-presidente Lula. Ele não foi preso preventivamente, em tese. Em momento algum. Ele foi preso após uma sentença condenatória em segunda instância, depois da mudança do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. No caso dele, em que pese uma controvérsia até da comunidade jurídica, quanto a essa questão de prisão em segunda instância ou... Isso ainda é bem discutível, né? Por mais que o Supremo tenha uma questão que é bem divergente, né? Então... Como eu disse, sem emitir nenhum juízo de valor, a Constituição prevê uma interpretação que não seria essa. Isso. Né? Seria de terminar o processo, transitar em julgado. Transitar em julgado, exatamente. Porque se você for acompanhar, para tudo, hoje precisa de trânsito em julgado, menos para prisão privativa de liberdade. Se for outra forma de pena restritiva de direito ou pena de multa, precisa do trânsito em julgado. Mas para prisão preventiva, que é uma das privativa de liberdade mais... Vou ter outras formas de prisão, né? Outras formas de pena, perdão. Então, a interpretação constitucional é só, quando for pena de prisão, a gente tem que antecipar. Mas quando for outra pena, não tem necessidade. Então... Incoerência. É incoerente, sem dúvida. Então, no caso dele,
tem essa questão de uma prisão-pena a partir dessa nova interpretação do Supremo Tribunal Que pode Federal. mudar também, né? Se o Supremo Que mudar, pode mudar, essa isso. interpretação, aí, na verdade, muitos que Sim. não têm trânsito em julgado vai acabar Sim, saindo. sim. Né? Sem dúvida nenhuma. E se a gente pensar até, Danilo, na questão do sistema carcerário, como a gente falou em programas anteriores, nós temos quase 800 mil presos, já deve ter batido isso, né? Porque diariamente esse número aumenta. Mais de 40% dos presos atualmente são presos provisórios. Presos que não têm Que não têm sentenças sentença. penais condenatórias transitadas em julgado. A falha que a gente tem, ela não parte só do judiciário. Eu tenho falha legislativa, eu tenho falha administrativa e eu tenho falha judicial. Basicamente, teria que ter uma simbiose de todos num intento principal. Só que daí a crítica que eu faço é: a modificação não pode vir através de redução de direitos fundamentais. Né? Você não pode tirar do cidadão um direito que demorou tanto tempo para ser conquistado. Pra achar que você está tampando um buraco. Para ali, acelerar né? um processo, por exemplo. É em relação à prisão domiciliar. Que critérios que o judiciário teria que usar? Também tem um critério técnico ou fica muito a critério do juiz? Como é que é? Porque a gente sabe que algumas pessoas com uma certa idade, muitas vezes, acabam conseguindo essa prisão domiciliar. Mas o que critério que se utiliza? A prisão domiciliar, basicamente, ela vai se arvorar em questões mais pessoais, algumas delas, né? A questão da idade, né? A questão da mulher com dependentes, né? Porque o que a gente tem que pensar? Na questão da idade, a pessoa tem uma debilidade física, ele não vai viver saúde, muito naquelas tudo. condições. Exato, que estão... e principalmente no atual sistema que a gente já apresentou aqui. Mas a questão, principalmente da mulher com dependentes, né? A pena, ela se arvora no princípio da pessoalidade. Então, quem tem que cumprir a pena é a pessoa. Se ela tem dependentes, você está prejudicando coloca uma dependente, carga sobre uma pessoa que não é responsável por aquilo, diretamente, nem indiretamente. Então, esse seria o fundamento da prisão domiciliar. Né? E volta também, qual é o problema? Precariedade do sistema carcerário. A lei define... Se ele puder tirar para não ter que ficar lá, ele vai acabar... É porque a lei define assim, que a penitenciária feminina tem que ter berçário, tem que ter creche, e não tem. E aí a criança fica à mercê. Vamos pensar, ele vai entrar num ciclo de seletividade gigantesco, porque a minha mãe está presa, é isso que eu vivo, a ideia é de... Às vezes a gente está auxiliando, a gente está Exato, está fazendo E para encerrar, a tornozeleira, qual critério que é para utilizá-la? É esses que não vão cumpri-la, não vão cumprir, obviamente, a prisão em regime lá fechado, ou seja, não vão a prisão, a tornozeleira, na realidade, ela pode acontecer durante o processo, como uma medida cautelar diversa de prisão, ao invés da preventiva, que é uma medida cautelar, mas que é de prisão, tem a medida cautelar diversa da prisão, que pode ser a tornozeleira. Ele coloca a tornozeleira e fica sendo observado, obviamente, pelo Estado, né, mas preventivamente. E eu tenho também a aplicação da tornozeleira na execução penal, para saídas temporárias ou o que se chama hoje de regime semiaberto harmonizado, em que pela falta de vaga no Estado... Para ele não conseguir dormir lá, né, em casa, o Estado... Coloca a tornozeleira O aberto eletrônica. não precisa da tornozeleira, não, seria o aberto semiaberto nessas condições. Exato, que daí ele vai trabalhar durante o dia, vigiado pela tornozeleira, durante a noite ele tem um local que ele tem que se recolher, que é a sua casa, e ele vai continuar vigiado. Está funcionando mesmo? Há um controle disso? Porque antigamente tinha um receio de que não se controlava muito isso. Não, tem um controle, sim. Toda a comarca vai ter uma central, aqui em Londrina a gente tem uma central, que é no Creslon. Essa central consegue fiscalizar tudo. Óbvio, como todo... Sim, escapa alguma coisa. Toda né? coisa o cara consegue burlar e tudo mais. Mas ele pode ser, se ele tirar, ele pode ser voltar. Ele pode ser preso preventivamente ou ter uma regressão de regime sem problema nenhum. Mas tem uma fiscalização, sim. Entendi. Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por esses 4 programas. Acho que foram extremamente esclarecedores, né? Quero agradecer mesmo a tua presença aqui, o teu tempo e deixar o convite aberto para outros programas. Que isso, eu agradeço pelo convite, gostei muito de participar. Estou à disposição dos telespectadores, quiserem entrar em contato comigo pelas redes sociais, tirar mais alguma dúvida. Qual é Rômulo Araújo? O meu Instagram é Rômulo Araújo ADV. Aí lá eu consigo interagir com os alunos. Entendi. Quem quiser me seguir lá, fica à vontade, mandar alguma pergunta. Estou à disposição. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. E agradeço a tua audiência. Continue com a nossa programação e lembre-se, nós temos pós-graduação em Direito na Unifil em várias áreas do direito. Direito penal, direito civil, direito do trabalho, previdenciário, imobiliário, perícias judiciais.
um leque para você escolher com excelentes preços e podendo ter até 4 certificações, tá ok? Não esqueça disso. Um abraço e até a próxima.